Uma dessas empresas é o Grupo Estrutura e o senhor, o Marconi Bartoli, está com a gente para a gente fazer um bate-papo sobre esse assunto, inclusive falar sobre investimentos, né? Entender como é que está o mercado na nossa região. Marconi, bom dia, meu caro, tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, Marcos, obrigado. Prazer estar aqui falando para essa audiência enorme da Jovem Pan. A gente que agradece, sempre bom a gente começar a semana falando de mercado aquecido e investimentos também. O litoral, não há dúvida que está bombando, né? Como é que está a projeção, a expectativa do grupo, novos lançamentos em relação ao nosso litoral, hein? Marcos, obrigado. O litoral de Santa Catarina, na verdade, ele é um fenômeno, né, no Brasil. A gente tem uma grande âncora e referência no país em relação à valorização e até valor, né, do preço do metro quadrado, que é Balneário Camboriú. Daquele mercado de Balneário Camboriú, ele foi acontecendo a valorização dos mercados circunvizinhos, né? Primeiro Itapema, depois Praia Brava. E finalmente a gente está aqui com Barra Velha, né? Praia mais próxima de Joinville, Balneário Pissarras e Penha. Né? Cada uma dessas cidades com suas particularidades de desenvolvimento imobiliário, mas muito parecidas também. Né? Elas são praticamente conurbadas, né? 3 cidades com praias lindas, uma delas com o maior parque temático da América Latina, né? O Beto Carreiro, que tem mais de 3 milhões e 200 visitantes por ano. Então, assim, com essas características, né? De proximidade da maior cidade do estado, proximidade com Curitiba, né? Que são os maiores consumidores dessa nossa faixa de litoral aqui no mercado imobiliário. Ela mostra que ela vem se valorizando muito, né? Bons planos diretores, né, que é o zoneamento, o que se pode construir, sempre pensando na sustentabilidade. E na distância do mar, né, daquele negócio do prédio não tirar o sol na praia. Então, boas infraestruturas, claro, sempre, né, é algo que a gente precisa melhorar no desenvolvimento das cidades, mas a gente vê sim uma valorização fantástica e as pessoas migrando até seus investimentos, né, de outros lugares, do país inclusive, para essas 3 cidades. O que esse cliente quer quando busca um produto na praia? Ele quer preço, ele quer conforto, porque é uma extensão da casa dele. O que você percebe nessa negociação com o cliente, Marconi? Marcos, esse cliente é um pouco diferente do cliente da primeira moradia, digamos assim. Perfeito. Que sim, ele tem que buscar algo que cabe no bolso dele, né? Ele está comprando o primeiro imóvel, então assim, alguém aqui em Joinville ou nas cidades, ele está saindo do aluguel, está saindo da casa dos pais, então o valor do imóvel tem muito a ver com a capacidade de pagamento dele ou de financiamento, que o mercado depende muito de financiamento para essa primeira moradia. Quando a gente fala de praia, a gente está falando de segunda moradia. Então, assim, ele é um lazer, ele é um sonho de vida, ele é uma aposentadoria, ele é um investimento. Então, geralmente, essas pessoas estão em condições muito mais confortáveis financeiras de comprar. E daí eu acho não, né, o que mostra os estudos do mundo inteiro é que o frente mar, aquilo que tem vista para a água, esse é o produto que mais valoriza no mundo. Independente de ser praia, né, de ser oceano, de ser mar, de ser lagoa, é o que mais valoriza. A outra característica que esse produto frente mar traz para o imóvel, que não é uma característica do imóvel em si, é a liquidez, né? O imóvel não é uma liquidez como você tem uma aplicação no banco, que tu baixa no outro dia, ou a ação vende, dependente da oscilação, e tu tem um dinheiro na mão. O imóvel ele tem uma certa característica de levar um tempo para vender, que pode ser um dia também, pode ser na hora, sim, mas pode levar 1 mês, 2 meses. Mas quando tu tem um imóvel desse frente mar, ele é muito desejado. E daí as pessoas que podem comprar esse imóvel têm uma condição financeira mais fácil e rola mais fácil a venda quando alguém precisa. Então, tanto a valorização quanto a liquidez no frente mar, ele está muito ligado a essa capacidade de uma pessoa que pode pagar mais. Então, eu diria que é muito menos o preço e muito mais atributos como qualidade do próprio produto, porque ele está levando ali mais do que a família dele, está levando amigos, ele quer mais conforto e essa proximidade com o mar. Como é que o senhor está avaliando a questão da economia brasileira? A gente até ouviu agora há pouco o empresário Luciano Hang, né, que comentava sobre as expectativas em relação à economia, que tem lá, né, a questão das suas variações em razão do governo atual e tudo mais. Mas nos parece, a gente que está no outro lado de cá, que esse é um setor que, apesar de ter lá os efeitos em razão das decisões econômicas e políticas do Brasil, ele é um setor que ainda vai bem, obrigado. O que se deve a isso na sua avaliação, hein? Marcos, principalmente a riqueza do país. Então, vamos lá.
o setor de construção civil, ele anda dependente sempre, independente do governo, de uma política econômica. Por quê? Primeiro que a taxa básica de juros, ele impacta diretamente no poder de aquisição do imóvel das famílias. Tem um índice que diz que a cada 1% da taxa de juros a mais ou a menos, você tira ou coloca 200 mil famílias com capacidade de compra num produto de classe média. Né? Porque o impacto na parcela e nos juros, ele está diretamente ligado o impacto da parcela, né, que vai pagar no financiamento, está diretamente ligado a esse 1% de juros a mais ou a menos. Então isso é uma situação. A outra situação que está acontecendo no país é uma mudança muito grande do funding. Né? O que é o funding? Funding é o financiamento que as construtoras e incorporadoras precisam para construir suas obras. Né? Apenas com a receita de vendas dos empreendimentos e um capital próprio da empresa, não se consegue fazer vários empreendimentos ao mesmo tempo. Talvez um ou outro, algumas construtoras conseguem. Mas ela precisa do quê? Desse financiamento que é para cobrir essa exposição de capital. Entregar as obras no prazo ou entregar as obras de fato. Então, quando as construtoras, as empresas também vão ao mercado, elas também são impactadas diretamente por essa taxa básica de juros. Então, no geral, é um setor, e é o maior setor da economia brasileira, que ele depende de uma política econômica. O que tem acontecido nos últimos anos? Uma migração muito grande. Onde estão esses recursos? Né? Esses recursos estão através da poupança nos grandes bancos. Né? Nos 2 bancos públicos e 3 bancos privados no país. Então o dinheiro dos brasileiros que costumava ficar muito na poupança e um percentual dessa poupança voltava para o mercado imobiliário por legislação, ele mudou muito. As pessoas tiraram, né, dinheiro da poupança e botou em fintech, botou em fundo imobiliário, botou em outros tipos de aplicação que não eram a poupança. Então, com isso, o que aconteceu? Os investidores, pequenos, médios e grandes, começaram a entrar em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, fundos de investimento imobiliário, fintechs ou até relações diretas com as incorporadoras para compra de terreno, para participação do empreendimento. E isso é o grande funding hoje do mercado. Então, o que alimenta hoje o que não é classe média, produto de primeira moradia de classe média, e nem Minha Casa Minha Vida, o que é médio e alto padrão, é muito por esses investidores. Isso é um fenômeno que também aconteceu no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e que começou há alguns anos a acontecer no Brasil. Para finalizar, Marconi, a pergunta que ele faz é o seguinte: quem está de olho no litoral, e aí estou me referindo ao cliente que busca essa extensão da sua casa, ter um imóvel lá, ou até mesmo para investimentos, enfim, qual é a regra? Qual é a principal dica? Né? O que eu devo observar ao olhar para o litoral, buscar um imóvel para minha aquisição? Eu vou responder a tua pergunta pelo viés do investidor, né? Que pode comprar o imóvel tanto para o uso dele, mas que está pensando numa valorização e quais são os atributos, né, que ele traz para essa decisão dele. Primeira coisa que eu falei, já tinha falado aqui antes, é a proximidade com o mar, né? Ou a vista mar, o frente mar sempre é um produto mais valorizado ou muito próximo. Por quê? Um produto que um cliente vai comprar hoje, vamos dizer em Barra Velha, por R$2 milhões, frente mar, no final da obra ele vai estar facilmente valendo mais do que R$5 milhões. Passa do dobro. Passa do dobro fácil. A gente tem operação hoje que a gente compra terreno com alguns investidores e ele dobra na hora com a gente, não é daqui 5 anos, né? A gente faz uma viabilidade de encaixe em unidades para esse cliente e ele simplesmente dobra e não tem valorização do mercado, não tem nenhuma expectativa nesse sentido. É o que realmente a gente já tem se fosse lançar o produto naquele momento. Tem um período de aprovação. Então, como eu falei antes, muitos investidores têm se cotizado e participado desse tipo de investimento, porque é um retorno muito grande, porque além do retorno que é 5, 6 vezes superior ao que qualquer fundo ou investimento em CDI pode dar no país, no ano, ele tem toda a valorização paralela do imóvel, que daí sim, depois que lançar, durante o período de obra, né, ele vai ter uma supervalorização. Isso, Marcos, não é uma coisa exclusiva do Grupo Estrutura, isso tem acontecido no mercado num corte geral. Claro, a gente tem alguns produtos que são
mais bem elaborados, com alguns ingredientes mais. A gente traz muita coisa que é inovação fora do país e aplica, né? O Grupo Estrutura hoje é tido como uma das 10 incorporadoras mais inovadoras do país. A gente tem alguns lançamentos agora para fazer que trazem desde esse investidor que pode entrar no início do terreno ou da participação no negócio, até aquele que vai comprar no lançamento como investimento. Então, eu acho que essa característica do Frente Mar e entender, sobretudo, cada mercado, porque cada mercado ele carrega uma maturidade, né? Tem mercados muito próximos, como eu comentei aqui, que já estão super maduros. Né? O produto é R$70 mil o metro quadrado. Então, para onde valoriza R$70 mil o metro quadrado? Pouca gente já pode comprar 70 mil. Imagina ter que revender a 90. Então, eu acho que essas 3 cidades, Barra Velha, Pissarras e Penha, estão numa faixa que varia, dependendo do produto mais longe do mar, entre 10 mil a 20 mil reais o metro quadrado, que tem tudo, né, todas as características para acontecer o que aconteceu em Itapema, em Balneário Camboriú, na Praia Brava. Então, acho que olhar o mercado e entender, né, a idiosincrasia, as características próprias dele, ajuda muito na tua tomada de decisão. Marconi Bartoli, CEO do Grupo Estrutura. Marconi, muito obrigado pelo bate-papo com o ouvinte. É sempre bom a gente iniciar a semana falando do mercado que está bom, do setor que está em expansão, sobre investimentos, a alta procura também, demanda. E vamos falar do que movimenta a economia, e o setor da construção certamente é muito responsável por isso. Obrigado, boa semana, parabéns pelo trabalho e volte aqui quando puder e quiser. Obrigado, Marcos, e bons investimentos e boa semana a todos. Para todos nós.